Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Configurações composta, parte C. Nessa videoaula a gente vai ver algumas configurações compostas que são interessantes, diferentes do que a gente já viu até agora, mas elas são interessantes porque são bastante utilizadas de forma geral em eletrônica. Uma que foi a conexão cascode, que é essa que a gente vai ver agora, a gente já viu na parte de polarização desse mesmo curso. Então, o que é a conexão cascode? É uma combinação de dois transistores, NPN nesse caso aqui, onde eu tenho uma combinação de um circuito que é emissor comum, que é esse primeiro aqui, com um de base comum, que é esse segundo. Essa combinação fornece uma alta impedância de entrada, mas não um ganho tão alto em relação aos transistores bipolar de junção. Essa baixa tensão, o que ela permite? Permite que reduza o efeito da capacitância Miller de entrada, e assim essa combinação trabalha bem para aplicações de alta frequência, o que podia não ocorrer com outras combinações de transistor bipolar de junção. Olhando então a polarização dessa conexão cascode, aí dá para a gente estabelecer alguns valores. Por exemplo, nesse divisor onde tem 3 divisões de tensão, que é como ele está configurado, a gente tem aí VB1, que é a tensão na base 1, nesse ponto aqui, igual a 4,9 volts, VB2 igual a 10,8 volts, e as correntes que a gente tem em C1 e C2, né, na verdade, que a gente tem nos transistores Q1 e Q2, elas são iguais a 3,18 mA. Esses cálculos a gente já fez na videoaula de configuração da polarização. Encontramos aí então um RE, a resistência dinâmica de cada transistor, por eles serem iguais, igual a 6,8 ohm. O ganho de tensão, então, do primeiro estágio, que é o emissor comum, que é esse que está aqui para baixo, vai ser aproximadamente igual a menos 1. Por quê? Porque o RC aqui é a própria resistência dinâmica do transistor Q2. Então esse RC aqui pode ser aproximado por RE, que o ganho é igual a menos 1. O ganho de tensão do segundo estágio, que é esse daqui, que é o que a gente chama de base comum, porque a base está aterrada, vai ser então configurado como se fosse o RC dividido por RE. Daí a gente tem um ganho dessa tensão de 265 vezes, resultando num ganho global do amplificador AV. Esse ganho global aí vai valer menos 256 vezes. Então essa configuração é bastante usada para sistemas que utilizam altas frequências. Outra conexão bastante interessante é a conexão Darlington. Ela é uma composição que atua com dois transistores NPN ligados dessa maneira aqui, mas ela funciona como se fosse um transistor só, onde a gente tem o beta, que a gente chama de beta D de Darlington, igual a multiplicação dos dois betas, desse Q1 e desse Q2, que permite que a gente tenha um alto ganho de corrente. Então eu tenho aqui um grande ganho de corrente. No entanto, as configurações usadas que a gente tem para ele, a gente tem um ganho de tensão perto de 1 e uma impedância de saída baixa. Então ela é uma conexão bastante utilizada porque consegue fornecer altos ganhos de corrente para funcionar em circuitos onde eu tenho que fazer acionamentos. Então dá para perceber isso aqui na folha, por exemplo, do transistor Darlington 2N999, que é o beta Darlington dele mínimo para corrente de 10 mA do coletor, vale até 4, o mínimo é 4.000.
vezes. E para corrente coletor igual a 100 mA, ele pode chegar até um máximo de 70.000 vezes. Então ele tem uma amplificação bastante grande da corrente, é bastante utilizada então para parte de potência. A polarização do circuito Darlington, então, que a gente mais vai encontrar, vai ser essa daqui, que é a seguidor de emissor. Então, nessa polarização, eu tenho aqui um resistor de base, RB, e tenho um resistor RE. Então, pelo circuito DC da base, a gente consegue estabelecer, por esse lado aqui, que o VCC vai ser igual à resistência da base vezes a corrente de base, mais o VBE, que é a queda de tensão entre a base e o emissor, mais o RIE, que é a queda de tensão em cima do resistor RE. Como o VBE normalmente ele é para a composição Darlington igual a 1.6 volts, fixo, né, para um transistor NPN do transistor bipolar de junção, e o IE pode ser expresso como se fosse o beta do Darlington vezes o IB, a gente consegue então, substituindo aqui nessa equação os valores de VBE e os valores de IE por esse que tem o beta do Darlington vezes o ID, estabelecer que meu IB é igual a VCC menos o VBE, que vai ser em torno de 1.6 volts, dividido por RB mais RE vezes beta do Darlington, beta D. Então eu tenho então como facilmente estabelecer minha corrente de base. Na polarização DC do circuito, então, por exemplo, tenho aqui um par Darlington com um beta de Darlington de 8.000 e um VBE de 1.6 volts, consigo estabelecer aqui, nesse exemplo, o meu valor de I da base, e pelo valor de beta do Darlington, que é um valor bastante alto, tem uma corrente de 20,48 mA, que é a corrente IE, que vai ser igual aproximadamente à corrente IC. A tensão DC do emissor, então, que seria o VE, pode ser estabelecido como se fosse essa corrente multiplicado pela resistência RE, que é 8 volts. E a tensão de base VB vai ser então o valor que eu tenho de 8 volts no VE estabelecido, mais 1.6, que é o VBE. Então, minha V de B que está aqui equivale a 9.6 volts. O VC é o próprio 18 volts, porque está aqui no coletor direto, sem resistência nenhuma. Então, para o circuito Darlington, seguidor de emissor, que a gente estudou a polarização dele, a gente vai injetar um sinal VI na base e vai retirar esse sinal VO em cima do RE. Isso já caracteriza, pelo que a gente já viu nas aulas anteriores, que o nosso ganho vai ser no máximo 1, vai ser muito próximo de 1. Utilizando então o equivalente a C do seguidor de emissor do Darlington aqui, a gente tem aqui uma configuração onde a gente aterra os valores das fontes e o RI nosso, que é a resistência interna aqui, desse lado do transistor do modelo RE, é o nosso beta RE, beta REzinho. Então esse RI se refere como RI por enquanto para fazer esses cálculos. A corrente de base, então, que está no RI, que é a corrente de base AC, então ela é relativa à tensão VI e VO, que está aqui. Então eu tenho aqui uma DDP entre esses dois pontos, VI e VO, dividido pelo resistor RI. E a minha tensão de saída pode ser expressa também como se fosse a soma das correntes que passam aqui, que é a corrente IB,
mais a corrente beta Darlington vezes IB, que vem por aqui, e passo em cima do meu resistor RE. Então ela pode ser definida dessa maneira. Esse IB, então, se for multiplicado pelo RI, vai ser igual a V1 menos VO, substituindo esse VO aqui. Nessa expressão, eu vou ter que a minha corrente IB vezes RI vai ser igual a VI menos IB multiplicado por 1 mais beta do Darlington vezes RE, que é o que a gente tem aqui. Resolvendo então para VI, a gente isolando aqui o VI, jogo então o valor de menos IB multiplicado por 1 mais beta do Darlington vezes RE para o outro lado e isolo o valor de IB, tanto daqui quanto daqui. E aí eu vou chegar numa expressão desse tipo aqui, onde eu posso simplificá-la ainda, porque o meu beta do Darlington é bastante alto. Então, somando 1 ou não, posso chegar a ele e simplificar por simplesmente BD. Então, a minha expressão de VI vai ser expressa desse jeito, onde eu tenho aqui o VI e o IB isolados. O VI sobre o IB isolado vai fornecer para a gente, então, a impedância que eu tenho olhando daqui. Ou seja, se eu quiser olhar dessa outra parte aqui em função de II e VI, o meu RB vai estar em paralelo com toda essa parte dessa impedância que está interna. Ou seja, meu ZI vai ser igual a RB paralelo com RIzinho mais beta do Darlington vezes RE. Então eu consegui especificar aqui o meu valor de ZI para essa configuração Darlington aqui, seguidor de emissor. Para especificar então a corrente AI, a gente vai utilizar a soma de corrente que eu tenho no nó da corrente de entrada I0. Então, a I0, na verdade, a IO é igual a o IB, que é a corrente que vem por esse resistor Rzinho aqui, que é o meu beta RE, mais o beta IB, que está desse lado que está aqui. Então, posso isolar o meu IB. Isolando o meu IB, vou ter aquela mesma situação onde o meu beta do Darlington mais 1 vai ser praticamente igual ao beta do Darlington. E aí eu tenho a minha expressão que o meu IO pode ser igual a beta do Darlington vezes o IB. Esse, na verdade, é o nosso ganho de corrente, né, que é o nosso beta de Darlington, né, que é o próprio beta aqui, quando a gente faz a expressão em relação da base para o coletor. Então essa é a própria relação que eu tenho. Agora, olhando então para o circuito como um todo, se eu for olhar para o circuito como um todo aí, eu vou ter então agora que expressar em função da corrente I, que é aquela corrente onde eu tenho, que ela vem antes, e aí eu pego toda essa parte do circuito. Nesse caso aí, eu vou ter então que multiplicar essa expressão que é o beta, que está aqui, pelo o IB novamente dividido por II. Então vou procurar essa relação onde eu posso fazer isso aqui expressando quem? Nesse lado do circuito. Isso eu posso fazer simplesmente utilizando o princípio da divisão de corrente. Então posso expressar então essa corrente IB aqui em função de I, e isso é feito simplesmente dessa forma, onde eu tenho que colocar o RB, que é o meu resistor, do outro lado, contrário ao RI, que eu tenho, vezes a corrente I, dividido pela soma das resistências que estão em paralelo. Então é o RB, está aqui, é o RB, mais a resistência que eu enxergo desse outro lado aqui, ó. Essa resistência que eu enxergo desse outro lado aqui é o meu RIzinho, tá aqui, mais o beta de Darlington vezes o RE,
que é relativo a essa resistência que eu tenho dessa conexão aqui entre esses dois elementos aqui do transistor. Que posso, então, aproximar isso daqui por RB multiplicado por II, dividido por RB mais beta do Darlington vezes RE. Por quê? Porque o beta do Darlington mais RE vai ser muito maior do que o RIzinho, sozinho. Eu tenho aqui uma grande amplificação aqui. Então, fazendo essa expressão, substituo aqui nesses valores aqui, onde esse primeiro termo que está aqui é o próprio beta que a gente já tinha encontrado, está aqui, e esse segundo termo é a relação IB sobre I, quando eu passei esse I aqui para esse lado da expressão, sobrou esse daqui. Ou seja, o meu ganho de corrente, então aqui ele vai ser expresso como se fosse igual a beta do Darlington, multiplicado por RB, dividido por RB mais beta do Darlington vezes RE. Então consegui expressar meu ganho de corrente do circuito seguidor-emissor. O circuito equivalente a C ainda pode ser utilizado para a gente encontrar a impedância de saída. Então, reescrevendo aquele circuito, eu vou ter essa configuração. A partir daí, olhando pelo lado da saída, eu vou encontrar então a minha impedância de saída. Para fazer isso, vou curto-circuitar a minha fonte, ou fazer a minha tensão VI igual a zero, e ele vai ter essa aparência agora do circuito, onde eu elimino a minha resistência RB, que era a resistência de base que está lá. Daí eu vou ter então aqui pela LKC, nesse nó que está aqui, as correntes IO que estão entrando, e a corrente beta de Darlington IB que está entrando. E as correntes IB que estão saindo, e a corrente que passa por RE também que está saindo. Então, pela LKC eu tenho que meu IO é igual a VO sobre RE, que é a corrente que está saindo desse lado aqui, essa está entrando, mais VO sobre RI, corrente que está saindo desse lado aqui, menos a corrente que está entrando, beta do Darlington vezes o IB. Então eu tenho essa expressão. Se eu substituir aqui então ainda o meu IB, e observando que meu IB ele é contrário a esse valor que está aqui, então se eu substituir ele aqui, ó, que vai ser igual a VO sobre RI, nesse caso aqui ele é negativo, menos com menos vai fazer mais aqui, então eu posso isolar o VO, e aí tem uma expressão isolada de IO e uma de VO. Minha impedância é ZO, então, simplesmente eu passo esse daqui para esse lado, esse termo todo para esse lado aqui, aí eu vou ter então 1 sobre RE mais 1 sobre RIzinho mais beta D sobre Rzinho, que pode ser expressa como se fosse igual a todos esses resistores aqui, RE, RI e o inverso desse aqui, que é RI sobre RB, todas essas resistências em paralelo. De novo, como esse ganho, que é o meu beta do Darlington aqui, ele é muito alto, eu vou ter aqui uma resistência muito baixa. Se eu tenho uma resistência muito baixa em paralelo com outras resistências, o resultado final vai ser uma resistência mais baixa que a mais baixa. Então eu posso aproximar ela pelo próprio valor dela, que é RI sobre beta do Darlington. Onde a minha impedância de saída pode ser expressa então, como se fosse o RIzinho sobre o beta do Darlington. Esse valor aqui. O ganho de tensão AV, então para o seguidor de emissor, usando o par Darlington, pode ser expresso então quando a gente estabelece aqui o nosso modelo AC. Agora a gente tem de volta a nossa tensão VI. E eu tenho aqui então o meu VO, que pode ser expresso como se fosse a corrente que passa por RI desse nó
e por beta e B por aqui, essa corrente que passa pelo esse resistor RE. Então eu tenho aqui, ó, que o IB mais o beta do Darlington vezes IB vezes RE é minha tensão de saída. Então eu especifiquei minha tensão de saída. Se eu quiser isolar o IB, posso isolar, vai ser IB vezes RE mais beta do Darlington vezes RE. E o meu VI, se eu olhar o meu VI aqui, olhando por esse lado agora, ele vai ser, meu VI está aqui, ele vai ser igual à queda de tensão que eu tenho aqui, que é IB vezes RI, mais a queda de tensão que eu tenho aqui, que é o próprio VO. Então, o VI vai ser igual a IB vezes RI mais o VO. Daí eu posso, então, pegar esse valor de VO que eu encontrei e esse valor de VI e colocar um sobre o outro. Eu tenho meu ganho de tensão, que vai ser expresso como RE mais beta do Darlington vezes RE, dividido por RIzinho mais RE mais beta do Darlington vezes RE. De novo, esse valor aqui é muito maior, mais predominante do que esse daqui. Então, esse daqui vai fazer com que seja aproximadamente igual a 1, nunca chegue igual a 1. Um exemplo, essa configuração do par Darlington do seguidor de emissora, a gente consegue então estabelecer a minha corrente IB. Minha corrente IB ela vai ser expressa em função dessa malha do lado da base, que é 18 menos essa queda de tensão VBE, dividido pela resistência da base, que é 3,3 mega, mais a resistência do emissor multiplicado pelo beta do Darlington, que nesse caso aqui é 8.000. Daí eu tenho um IB que vai ser igual a 2,56 microamperes. Multiplicando por 8.000, que é o beta do Darlington, eu vou ter meu IE. Daí eu chego que meu IC, que é igual ao IE, vale 20,48 miliamperes. Encontrando então para o modelo RE a resistência dinâmica do transistor, que é o Rzinho, esse Rzinho vai valer 1,27 ohms. A partir de que eu encontrei esses valores aqui na polarização, sabendo também que o meu Rzinho que está aqui nesse modelo é igual ao beta RE, simplesmente calculo o meu Rzinho, que é 8.000 multiplicado por 1,27, que é o meu RE, e aí eu tenho ele no valor de 10K. Daí eu consigo estabelecer a minha impedância de entrada, em função daquela equação que a gente definiu, o meu ganho de corrente, em função do que a gente já definiu, ZO, que é a impedância de saída, está aqui o valor dela, e o ganho AV, que é aproximadamente igual a 1. Outro circuito bastante utilizado é o que a gente chama de par realimentado, onde a gente tem uma configuração semelhante à configuração do par Darlington, mas na verdade não é a configuração Darlington. Então aqui a gente pode ver que a gente tem um transistor aqui PNP, servindo como a gente chama de driver desse transistor NPN aqui, que é daqui que eu vou controlar minha corrente DC. Essa é uma configuração bastante usada também, né? E da mesma forma que a gente fez por par Darlington, a gente pode fazer o equivalente de corrente alternada, de qualquer polarização que a gente quiser. Nesse caso aqui é aquela polarização de seguidor de emissor, tá vendo? Onde eu tenho o RB e o RC, fazer os cálculos e chegar nos valores que a gente pode utilizar para trabalhar com esse circuito. Vantagem desse circuito aqui que a gente consegue, através da união de dois transistores complementares aqui, altas correntes e uma boa qualidade de dissipação térmica. O circuito CMOS, então, como a gente já tinha estudado, também está aqui como um par complementar. Então eu tenho aqui o
o PMOS aqui em complemento do NMOS. Então, ele é um desses circuitos que a gente chama também de circuitos de configuração composta, que tem aquela característica de ser bastante utilizada em circuitos digitais. Então dá para ver aqui, ó, quando eu tenho nesse circuito 0 volts aplicado aqui, e aqui eu tenho o meu PMOS aqui, o canal P aqui, ó, eu tenho então o meu VGS controlado por aqui. E aqui está em 0. Quando eu tenho meus 5 volts, eu vou ter 0 desse lado, e no meu VGS daqui eu controlo essa saída, fazendo com que haja a inversão das tensões aqui, para esse caso. Quando eu coloco 5 aqui, ele ativa aqui e joga para o terra. E quando eu tenho aqui 0, e joga isso aqui para 5 volts. Então, ele tem uma qualidade interessante, que é de baixa dissipação de calor, que é interessante para os circuitos integrados ou para a lógica digital, os circuitos digitais. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.